Olá, vestibulando, tudo bem? Meu nome é Átila Almada, sou professor de língua portuguesa, pesquisador e autor. Você está no canal da Amada Consultoria na nossa playlist Redação. Hoje teremos o nosso primeiro encontro do tipo aula. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas ele trata de um assunto completo. Não é um vídeo que será dividido em partes. E para essa nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo longo, eu trouxe algo muito importante. E aí, você vai prestar vestibular? Como é que a sua redação é corrigida? Como é que a universidade na qual você quer ingressar lida com o texto que você produz e entrega para ela? Bom, para tirar essa dúvida, você me acompanha agora. Primeira coisa importante para falar: qualquer vestibular sério, qualquer boa universidade, qualquer universidade que quer garantir a lisura no seu processo de ingresso de alunos, ela garante a todos esses alunos, a todos os candidatos, a isonomia. Isonomia é a igualdade de condições, ou seja, todos terão chances iguais, tempo igual, provas iguais para fazer. Claro, vocês sabem, as provas mudam de tipo, as questões são intercaladas, mas a prova é exatamente a mesma. Não pode haver diferenças ou qualquer tipo de privilégio a um candidato ou outro. Isso vale para toda a prova e, obviamente, vale também para a redação. Portanto, a primeira coisa para a qual você deve se atentar diante de uma proposta de redação, antes de olhar a proposta em si, é para as exigências básicas, para o simples, para antes do feijão com arroz, eu diria. Primeira coisa, número de linhas. Número mínimo e número máximo de linhas. Isso varia um pouquinho. Eu vou usar o padrão FUVEST, mas você deve consultar em cada vestibular qual é esse padrão. FUVEST, por exemplo, ela exige um mínimo de 20 linhas escritas e um máximo de 30. Isso sem contar a primeira linha, que é o título. Como assim, mínimo de 20? Mínimo significa que nada abaixo disso será considerado. Portanto, se o mínimo é de 20 linhas e você escrever 19, isso mesmo, uma a menos, você vai tirar zero. Ah, mas poderiam ser 19. E aí você já pensou na confusão que ia dar? Se poderiam ser 19, o cara que fez 18 vai falar, mas se podem ser 19, então poderiam ser 18. Aí eles aceitam. E o cara que fez 17 vai falar, mas se eles aceitaram 18, poderiam ser 17 e por aí vai virar uma bola de neve. Portanto, não há exceção a esta regra. Mínimo de 20 linhas. Escreveu 19, é zero. Ah, mas a minha letra é pequena, tem outro candidato com a letra maior, etc, etc. Nada a ver. Número de linhas é ponto pacífico. Mínimo de 20. E o máximo de 30, o que significa? Significa que a 30ª linha normalmente ainda tem um espacinho embaixo da folha. Putz, eu não terminei minha redação, eu vou lá, vou colocar naquele espacinho ali, eu vou puxar 2 linhazinhas só para concluir a minha ideia. Não vai ser lido. Lembra da isonomia? Se você pode puxar 2 linhas, outro candidato pode puxar 3 e um outro 4. Portanto, ninguém puxa nada. Além das 30 linhas não é lido. Padrão FUVEST, mínimo 20, máximo 30. Isso varia um pouco entre os vestibulares, principalmente no número mínimo, mas o número máximo convencional costuma ser de 30 linhas. Outra coisa importante, que cor de caneta você pode usar para fazer a sua redação? Existem vestibulares que permitem apenas a preta, existem vestibulares que permitem apenas a azul, e existem vestibulares que facultam. Você pode usar tanto a preta quanto a azul. Fique muito atento a este detalhe, porque assim como o número mínimo de linhas, a cor da caneta também pode ser um critério que o desclassifica do vestibular. Como assim, Átila? Ora, muito simples. Se eles pedem caneta azul e você usa caneta preta, já era, dançou, perdeu, espera o próximo ano. Outro ponto importante da redação é se o título é ou não obrigatório. Aqui eu comento 2 deles. Enem não obriga título. Então, se você entregar uma redação do Enem sem título, zero problema. Porém, a FUVEST obriga. Se você entregar uma redação da FUVEST sem título, você sabe que na segunda fase, muitas vezes a diferença entre a aprovação e a reprovação é milimétrica. Quem sabe aquele detalhe que você esqueceu seja a diferença entre você estar na universidade ou não estar. Qual é a minha dica? Use sempre título. Use este recurso, crie um título. Por quê? Porque quando ele for obrigatório, você está coberto, já que você sempre faz, e quando não for obrigatório também, é algo a mais que não vai de maneira nenhuma prejudicar a sua redação. Então faça sempre um título, não precisa redescobrir a América,
termine o seu texto e coloque um título coerente, um título simples. Não precisa ser nada inovador, mas precisa, obviamente, dar uma pista, indicar o tema que será discutido. Então, primeiro ponto, isonomia é isso. Número de linhas, cor de caneta, obrigatoriedade ou não de título. Mais algumas coisas ainda agora a respeito da correção, de como isso é olhado, como ele é analisada esse texto em termos de nota, para depois a gente falar dos critérios. Vamos lá. Segundo ponto, o que não é critério. O que não é critério é a qualidade do seu pensamento. Qualidade no sentido ideológico. Existem algumas pessoas que ainda dizem você tem que esquerdar no vestibular A ou endireitar no vestibular B. Você não tem que esquerdar nem endireitar em vestibular nenhum. Você não tem, aliás, que fingir uma ideologia que não seja a sua. Tampouco você tem que transformar a sua redação em um texto panfletário. A redação do vestibular não é lugar para divulgar pensamentos político-partidários. A ideologia, ela permeia os argumentos porque nós somos pessoas que temos concepções ideológicas vinculadas, intrínsecas a nós. Mas a ideologia não deve sobrepor o argumento. Se a ideologia não sobrepuser o argumento, você pode ter qualquer ideologia. O corretor não pode desclassificar a sua redação porque de repente ele pensa da maneira A e você escreve da maneira B, porque ele é de direita e você é de esquerda, ou porque ele é de esquerda e você é de direita. Não existe isso de, na prova da FUVEST eu preciso ser assim, na do Enem assado. Esqueça. Na verdade, o que importa para um texto argumentativo ser considerado, uma dissertação ser considerada, é a validação do argumento. E o que torna um argumento válido? A base dele, então basear o seu argumento num dado concreto, num fato, e a interpretação que você faz, a interpretação do dado que gera o argumento. Se você conseguir apresentar um dado, interpretá-lo de maneira coerente, estabelecer uma relação propícia, uma relação válida, é o que importa. Validação está acima de concórdia. Portanto, ideologia não é critério de correção. Ponto importantíssimo. Terceiro ponto. Quem corrige a sua redação e como ela é corrigida em termos de pontuação? Os bons vestibulares, os vestibulares das grandes universidades, claro, todas as públicas e muitas das particulares, eles são corrigidos por uma banca de pessoas, uma banca de professores da área de língua portuguesa, que são previamente selecionados, eles passam por treinamentos, existe um alinhamento temático do professor corretor em relação à banca, existe uma conversa e existe um espelho de correção. O que é o espelho de correção? Não é sinônimo de critério. O espelho de correção é, a banca coloca, quando ela elabora um tema, uma expectativa. Eu coloquei, por exemplo, como tema saúde mental, vamos pensar no tema do Enem de 2021, e eu espero, a partir do tema e da coletânea, que o candidato faça inferência A, dê o argumento B e possa fazer as conclusões do tipo C. Então, eu tenho já uma prévia, o que deveria, em expectativa, ser trabalhado. Aí, o que acontece? Quando as redações chegam, é verificado se a maioria delas atingiu ou não essa expectativa, e isso é constantemente debatido, conversado com a banca, enquanto o processo de correção ocorre. Portanto, a banca já coloca um tema e espera dos alunos alguns posicionamentos ou algumas maneiras de lidar com esse tema. Claro que, de repente, pode surgir uma maneira diferente, não imaginada, não projetada pela banca, que seja certa, ou mesmo que haja uma maneira pensada pela banca com um relacionamento de ideias errado e aí não ser considerada. Mas a banca ela está sempre de acordo, né, sempre olhando o que os corretores fazem e nada sai de lá, nada sai de dentro de um vestibular, nenhuma redação tem a sua correção simplesmente feita de qualquer maneira. A banca dá sempre anuência às correções, principalmente aos casos polêmicos ou de discrepância, que é o segundo ponto desse slide. Embora cada vestibular adote uma nota, então tem vestibulares que a redação vale 1.000 pontos, que é o Enem, alguns 50, 100, enfim, eu não vou entrar nesses pormenores. Qual é mais ou menos o padrão? Bom, a redação sempre vai passar por 2 corretores, isso é um padrão, mas existe o padrão de discrepância. Normalmente, os 2 corretores devem chegar a uma nota próxima e a distância entre eles não pode ser mais do que 20% do total de pontos. Se a distância entre os 2 corretores for menor ou igual a 20%, faz-se uma média aritmética. Vou dar um exemplo simples. Claro, eu vou usar aqui uma pontuação redonda,
para ficar mais fácil de você entender os cálculos. Digamos que no vestibular Z, a redação valha 100 pontos, ok? Muito bem, a redação vale 100 pontos. O primeiro corretor avaliou a redação com 70 pontos, o segundo com 80. 10 pontos é 10% de 100, né? São 10% do total, portanto, média aritmética, 70 mais 80 dividido por 2, o aluno sai daquele vestibular com 75 pontos. Essa é a situação ideal. Mas e se isso não acontecer? Imagine que o primeiro corretor ele avalia a redação com 20 pontos e o segundo corretor com 70. Você tem 50 pontos de discrepância, portanto, vai para um terceiro. Bom, se esse terceiro avaliar com 30, vai fazer média com 20, a média é 25. Se esse terceiro avaliar com 60, vai fazer média com 70 e a média é 65. Então, quando vai para um terceiro corretor, vê-se de qual nota ele se aproxima e a nota discrepante é descartada. Ah, mas e se o terceiro corretor deu uma nota bem na metade? Então, imagine, o primeiro corretor deu 20, o segundo 60, o terceiro dá 40, que pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Vai para um quarto e assim sucessivamente. Nenhuma redação terá na nota entre os dois corretores uma discrepância maior do que 20%. Isso na esmagadora maioria dos vestibulares, ok? Então veja que a correção é um processo bastante cuidado, bastante exigente, cuidado pela própria banca, exigente em termos das pessoas que ali trabalham, para que você tenha um produto final, que sejam as redações efetivamente corrigidas e pontuadas, de maneira justa, de maneira igualitária. Um outro ponto que não está escrito aqui, mas vale lembrar, a correção de redações é totalmente anônima. O corretor do vestibular ele não tem acesso ao nome do candidato. Normalmente, o que identifica o candidato, por exemplo, Infovest, Unicamp, Unesp ou Enem, é um número ou um código de barras. Portanto, o corretor não vai ver o nome de quem escreveu. Ele tem apenas, então, somente o texto e ele avalia o texto em si. Bom, agora sim, feitas essas apresentações, as linhas gerais, vamos falar dos critérios propriamente ditos. Quais critérios eu vou expor aqui? Critérios gerais. Eu não estou expondo os critérios de nenhum vestibular, porque a nomenclatura que se dá aos critérios varia um pouco. Então, o Enem, por exemplo, são 5 competências, a FUVEST vai corrigir de uma outra maneira, a Unicamp com outros nomes, para adequar a pontuação à nota que cada redação vale, né, que cada vestibular atribui à sua redação. Então, eu vou falar os critérios em linhas gerais. Na verdade, o que eu vou apresentar aqui é o que é exigido de todas as redações, só que cada vestibular pode dar o seu nome específico. Mas, na essência, independente dos nomes, o que eles vão cobrar de você, candidato, é o seguinte, preste atenção. Primeira coisa, adequação à proposta ou adequação ao tema. Ora, toda prova de vestibular, ela tem uma coletânea, que é um conjunto de textos, e dessa coletânea sai um tema, que pode ser uma pergunta, uma afirmação, fale sobre, disserte sobre, ou então um tema que já foi o da Unesp, tempo é dinheiro? Uma pergunta, e você tem que responder, enfim. Estes temas, quer sejam afirmações, indicações ou perguntas, são aqueles que devem ser desenvolvidos pelo candidato no seu texto. Portanto, a ideia da adequação à proposta é: o candidato consegue desenvolver o tema? Se a resposta for não, porque ele não se apropriou do tema, ou se ele fugir do tema, ele pode levar uma anulação. Uma anulação em tema, um 0 em adequação à proposta, ele anula a redação inteira. Então, cuidado, fuga do tema, você já sabe que é um erro fatal. Muito bem, o candidato não fugiu do tema. O que vai ser analisado? Ele conseguiu lidar com o tema de maneira mínima, de maneira satisfatória, de maneira boa ou excelente. E qual é a diferença? Se o candidato apenas reproduz a proposta, mas ele não consegue sair daquela base que está ali, ele não desenvolve um raciocínio sobre a proposta, ele não mostra o domínio de leituras dele, ele não traz outros dados, ele não faz inferências, claro que o desenvolvimento temático dele vai ser no máximo mediano, no máximo razoável. Agora, se o candidato consegue, a partir da proposta, fazer um estabelecimento de relações válidas entre os textos da coletânea, de repente dialogar com alguma outra coisa da prova, fazer um aprofundamento pelos próprios conhecimentos, se ele extrapola o que é comum, o que é esperado sobre o tema, aí, obviamente, a nota dele de adequação à proposta ou adequação ao tema sobe e ele terá uma nota além do mínimo, além do satisfatório naquele critério. O segundo critério de correção é adequação ao gênero textual.
Vocês perceberam que nesse vídeo eu estou falando apenas de dissertação. Dissertação é um gênero textual do tipo argumentativo, que é pedido na esmagadora maioria dos vestibulares. Enem, a dissertação, FUVEST, Unesp, Unifesp, para quem presta medicina, várias universidades particulares. Então, eu manterei meu foco na dissertação e, oportunamente, eu faço aqui no canal vídeos sobre os outros gêneros textuais. O que é adequação ao gênero dissertativo? Adequação ao gênero dissertativo tem a ver com respeito à estrutura clássica da dissertação. O que se espera ao ler uma dissertação de vestibular, uma dissertação acadêmica? Ora, um texto de mais ou menos 30 linhas, você tem que ter um parágrafo para introdução. Nessa introdução, você apresenta o tema, pontua a polêmica que se estabelece, o que leva esse tema a ser debatido, e estabelece uma tese que é a base para os seus argumentos. Fez a introdução, primeiro parágrafo, apresentou tema, polêmica e tese, você parte para os parágrafos seguintes, normalmente 2 ou 3, dependendo do seu nível de aprofundamento, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? A argumentação. Aquela história de apresentar um dado e interpretar o dado, fazer comparações, relação histórica, trazer números, enfim. Interpretar o dado gera o argumento. Apresentou o dado, argumentou, vai apresentar um novo dado, muda de parágrafo, 2 ou 3 de desenvolvimento e depois a conclusão. Conclusão que no texto dissertativo normalmente é do tipo proposta, se você tem um tema alinhado a uma problemática social ou sociocomportamental, ou é uma conclusão do tipo síntese, se você tem um tema conceitual ou filosófico. Já existe aqui no canal, inclusive, vídeo falando sobre os temas, sobre os eixos temáticos das redações para você conhecer melhor. Não deixe de assistir. Ok? Então, adequação à estrutura dissertativa, estabelecimento de argumentos, a tese. Se você cumprir todos esses pontos, você tem uma nota boa. Se você conseguir extrapolar a média, a sua nota sobe. Você pode ter uma nota mais próxima do máximo daquele critério. Outro ponto importante, gênero textual, também é anulação. Também é critério de anulação. Ou seja, se o vestibular pede uma dissertação, você faz ou uma narração, ou faz um relato, ou apenas expõe ideias, mas não argumenta, você se desviou, você fugiu fatalmente do tipo de texto e também poderá levar um 0. Terceiro critério é a adequação à coletânea. Coletânea é aquele conjunto de textos que baseia a proposta. Aqui vale uma observação importantíssima. Nenhuma, vou repetir, nenhuma coletânea sozinha é suficiente para garantir uma boa argumentação. A coletânea ela é apenas uma base de dados, apenas entre aspas. Claro que esses dados são importantes e, obviamente, você precisa utilizá-los. Mas apenas aqueles dados não garantem um bom argumento, pelo que eu já falei ainda há pouco. É necessário que o vestibulando tenha repertório e saiba como combinar ou arranjar aqueles dados, e é isso que vai fazer a nota do critério coletânea subir. Se você apenas pega o que está na coletânea e parafraseia, ou seja, copia com as suas palavras ou cita, mas você não consegue enxergar relações possíveis de causa, consequência, comparações, enfim, se você não enxerga relações entre os dados que estão na coletânea, obviamente a sua nota será ou mínima ou no máximo mediana. Se você vai além desse óbvio de transpor, de parafrasear e consegue enxergar relações válidas e aprofundadas, então a sua nota no critério coletânea sobe. Mais uma vez, este é o terceiro critério de anulação. Se você ignorar completamente a coletânea ou você contradisser a coletânea a ponto de desqualificá-la totalmente, você corre um sério risco de tomar um 0, e o 0 em coletânea é um 0 no texto inteiro. Ficou claro, então, os 3 primeiros critérios: adequação à proposta, adequação ao gênero e adequação à coletânea, além de critérios de correção, são também critérios de anulação nos principais vestibulares. Zerar em um dos 3 pontos faz você zerar a redação inteira. O quarto critério amplo, critério geral, como eu disse para você, é a adequação gramatical. Sim, gramática. Respeito à variante padrão da língua. Variante padrão da língua, ora, é você ter noção boa de regência, concordância, ortografia, acentuação
e etc. Né? Os preceitos gramaticais, aquilo que você aprendeu, não apenas como vomitologia estrutural. Não vai me interessar você classificar uma oração subordinada substantiva objetiva direta, mas na redação vai interessar você saber usá-la sem erro. Aí vem a pergunta, mas se eu errar um acento, a minha nota cai? Não. Por que a sua nota não cai? Porque é um erro isolado, é um erro pontual. O que faz a nota em gramática cair é o erro sistemático. Então é um raciocínio bem simples. Se você errar um acento, a sua nota cai? Não, a menos, é claro, que aquele acento que você esqueceu gere uma ambiguidade, mas isso é pouco provável. Agora, se você esquecer a acentuação no texto inteiro, não acentua nada, aí claro que a sua nota cai, porque deixa de ser um erro isolado e passa a ser um erro sistemático. Aí o erro sistemático, sim, o erro gramatical sistemático, prejudica a nota neste critério, no critério que envolve a gramática. O próximo critério, quinto critério, é coerência. O que é a coerência? A coerência é a ligação entre as ideias. Ela está no nível macroestrutural, porque ela trata do sentido do texto e da relação de sentido do texto com o mundo, ou seja, com a base factual que faz com que esse texto exista. O que é coerência interna? Relação de ideias dentro do texto, basicamente um texto que consegue alinhar ideias para defender um ponto de vista e, por exemplo, não traz uma contradição, não aponta para o lado oposto daquele que quer defender. Por quê? Porque numa dissertação não existe equivalência de balança. Ela vai sempre pender para um lado ou para o outro, porque é necessário defender um ponto de vista de maneira bastante clara. A coerência interna é alinhar os argumentos do texto para a defesa desse ponto de vista. O que é coerência externa? Coerência externa é a relação do texto com o mundo, ou seja, é a relação que o seu texto faz com os fatos nos quais ele se baseia. Você não pode negar um fato para facilitar a sua argumentação, assim como você não pode inventar um fato que não exista para tentar justificar um ponto de vista equivocado, certo? Coerência interna e externa, nível macroestrutural. No nível microestrutural, ou seja, no nível do texto em si, nós temos a coesão. A coesão é a ligação entre as palavras. É você saber usar, por exemplo, conectivos, que são as conjunções, para estabelecer uma sequência de ideias. Não fazer frase curta, ponto, frase curta, ponto, frase curta, ponto. Não é um texto truncado, é um texto que relaciona frases, orações, períodos e parágrafos. Então, saber usar a conjunção não é decorar a conjunção. Ah, lista de conjunções subordinadas adverbiais, mas o que elas trazem em termos de sentido? É você usar portanto, sabendo que portanto é uma conjunção conclusiva. Ou seja, o que vier depois do portanto tem que ser um raciocínio que conclua o que veio antes. Um outro exemplo, se você usar quando, bom, indicação de tempo. Se você usar à medida que, indicação de proporção. Então, isso tem que estar claro, você saber conectar, por exemplo, orações, que é o que a gente chama aí de coesão sequencial, claro que é outras coisas, isso é um resumo, ou usar a coesão referencial, pronomes, retomar termos, usar pronome demonstrativo, pronome relativo, sem errar os pronomes e sem cair em ambiguidade, coesão referencial. Tem outras coisas, mas em linhas gerais, coesão é isso, sequenciar o texto e saber fazer referenciação quando for necessário. O sétimo e último critério, mas não menos importante, é o critério da apresentação. O que é a apresentação do texto? É o visual. É o seu texto ser, em primeiro lugar, legível. Lembre-se de que no vestibular não é um texto digital, é um texto manuscrito. Bom, e aí? Eu tenho que ter letra cursiva, eu posso ter letra de forma? Tanto faz. O vestibular não vai desqualificá-lo pelo tipo de letra que você tem. Porém, você não pode misturar, claro, não pode fazer metade do texto em letra de forma e a outra metade em letra cursiva, isso não faz sentido. Então você tem que escolher ou de forma ou cursiva, mas essa letra tem que ser legível, não pode ser aquela letra em que o A parece um O, o H parece um L, o R parece um S, é uma festa. Lembre-se de que o corretor ele tem pouco tempo para ler sua redação. Ele não é como seu professor da escola ou do cursinho, que lê com cuidado, faz observações, apontamentos. O corretor no vestibular ele lê a redação e avalia. Ele tem mais ou menos 2 minutos para ler uma redação. Então imagine que a sua redação chegou em sânscrito, né, com aquele garrancho que ninguém entende absolutamente nada. Primeiro o corretor olhou, não entendeu, deu 0, texto ilegível. Segundo olhou, não entendeu,
0 texto ilegível, não tem discrepância nenhuma. 0 com 0, oi. É 0 que você tira. Ai, Átila, por letra feia? Sim, por letra feia. Então, boa caligrafia é fundamental. O que mais? Não seja o porcaccione da sua folha, né? Folha suja, babado, engordurada, folha amassada. Não rasure, isso é muito importante. Vestibulares não permitem o uso de corretivo, então se você errar uma palavra, você simplesmente passa um traço por cima dela e tente entregar a sua redação o mais limpa possível para que o corretor tenha uma visualização favorável e faça o trabalho dele e avalie de maneira correta o seu texto. Muito bem, estes são, em linhas gerais, os critérios que são considerados pelos vestibulares. Como eu disse, muitas vezes agrupados, muda um nome aqui, muda outro lá, muda a pontuação que cada um recebe, mas na essência é isso que se deve olhar para validar uma boa redação. Repito, validar não é concordar, é verificar a qualidade do argumento e pela qualidade do argumento, se próximo ou distante do meu, pouco importa, esse argumento sustentado com qualidade terá uma avaliação positiva. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula, desse nosso primeiro momento um pouco mais longo. A moto que passou aqui na rua adorou, inclusive, esse barulho de aceleração do motoqueiro gostei do vídeo. Então agora você vai nos ajudar, vai ajudar aqui o canal, por favor, avalie o vídeo. Se você gostou, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, não paga nada, só gasta o dedo. E no nosso Instagram, que é @almadaconsultoria, você pode entrar e mandar uma mensagem pelo direct, tirando dúvidas ou solicitando pautas aqui para o canal. Muito obrigado, daqui a pouco tem mais vídeo e a gente se encontra sempre. Valeu, aquele abraço.